Fala, concurseiro! Bem-vindo ao canal Lei Seca em Áudio, e nesse vídeo vamos ler o Código Civil do artigo 1º até o 21 e depois vamos resolver questões dos artigos lidos. Então deixa o seu like agora, se inscreve no canal que a gente vai começar. Lembrando, as partes mais importantes vão estar destacadas aqui também. Beleza? Então vamos começar. Código Civil, parte geral, livro 1, das pessoas, título 1, das pessoas naturais, e o capítulo 1, da personalidade e da capacidade. Artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E o inciso 1, 2 e 3 estão revogados, então só o caput está valendo. Artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. Inciso 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. Inciso 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5º. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Aqui, 2 anos, não esqueça esse prazo. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Muito importante o artigo 8º. Artigo 9º. Serão registrados em registro público, inciso 1, os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Inciso 3, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Inciso 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. Far-se-á averbação em registro público, inciso 1, das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. E o inciso 3 foi revogado. Capítulo 2. Dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Não é 3º grau, é 4º grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar um nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Esses foram os primeiros 21 artigos do Código Civil. Tá gostando até agora da Lei Seca em áudio? Então eu vou pedir para você deixar o seu like e a sua inscrição no canal, porque a gente vai começar agora questões de concursos públicos dos artigos lidos. Então vamos estudar juntos. Naquela pegada, eu vou ler, você responde ou nos comentários ou mentalmente, pausa o vídeo e depois a gente vê o gabarito. Questãozinha da CESP, Delegado de Polícia do Rio de Janeiro. De acordo com o Código Civil Brasileiro, seja qual for a circunstância, cada pessoa tem a liberdade para dispor do próprio corpo, do modo que bem desejar, tanto por meio de mutilações, quanto por qualquer forma de diminuição permanente da integridade física. Vamos ao nosso gabarito? Olha só, está errado. Artigo 13 mostra que essa questão está errada. Olha só. Salvo por exigência médica, é defeso, ou seja, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Próxima questão. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são irrenunciáveis e poderão ser transmitidos, caso o seu exercício sofra limitação voluntária. Certo ou errado, gente? Questão também errada. O artigo 11 do Código Civil diz que os direitos da personalidade são intransmitíveis e irrenunciáveis. E aqui fala que podem ser transmitidos, né? Então são intransmitíveis. E aqui diz que pode ser transmitido. Questãozinha errada, de acordo com o artigo 11 do Código Civil. Próxima questão. Aqui, ó, nem tirei o gabarito, ó, mas mesmo assim, ó, vamos lá. Ao tratar da proteção à integridade física e do direito ao próprio corpo, o Código Civil brasileiro traz a possibilidade de recusa em submeter-se a tratamento ou intervenção médica em situações em que o procedimento demonstre risco à vida da pessoa. A gente já leu esse artigo e a questão está correta, de acordo com o artigo 15 do Código Civil. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Questão 4. Não existindo intenção difamatória, o nome da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações que a exponham ao desprezo público. Questãozinha mais tranquila, né, para assessor jurídico, prova de 2022. Questão tá errado, porque não pode expor
a desprezo público. De acordo com o artigo 17 do Código Civil, diz assim, ó, o nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. E a questão número 5 diz assim, ó, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de vamos lá de novo. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os ébrios eventuais e os viciados em tóxico. E aí, certo ou errado? Pausa o vídeo, responde, vai lá nos comentários também, diz quando você acertou. E a questão está errada por uma palavrinha. São os ébrios habituais e não eventuais, ó. São os ébrios habituais e os viciados em tóxicos que são relativamente incapazes. Artigo 4º, inciso 2, ó. Os ébrios habituais, a questão colocou eventuais. Então a questão está errada. O que você achou do vídeo de hoje? Gostou? Vou pedir para você deixar o seu like, sua inscrição no canal e também comente aqui embaixo quais vídeos que você quer ver aqui no canal. Qual a lei seca em áudio e quais questões você quer fazer aqui comigo, beleza? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima, pessoal.